Como calcular a resistência equivalente entre resistores em paralelo? Temos aqui dois circuitos de exemplo. Dois componentes de um circuito encontram-se associados em paralelo quando os nós aos quais são ligados são comuns, e portanto eles vão possuir a mesma tensão elétrica. No circuito à esquerda, os resistores R1 e R2 estão conectados aos pontos, aos nós A e B. Portanto, eles estão em paralelo. Por quê? Porque R1 está ligado ao ponto A e B, R2 também está ligado ao ponto A e B. No circuito à direita, o resistor R1 está entre os pontos A e C. O resistor R2 está entre os pontos A e B, e o resistor R3 está entre os pontos B e C, ou seja, eles não estão em paralelo. Então, no circuito representado na figura esquerda, os componentes R1 e R2 encontram-se associados em paralelo. O mesmo não ocorre com os elementos no circuito à direita, tanto R1 com R2, como R1 com R3. Para resistores em paralelo, utilizamos a seguinte expressão. Então, considerando aqui um circuito com N resistores em paralelo, temos 1 sobre Rp é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre o enésimo resistor. Observe que o Rp, que é o valor do resistor paralelo desejado a se encontrar, está no denominador. Então o que nós temos que fazer é trabalhar essa equação de forma a facilitar os cálculos. Então, pegando essa equação, se a gente inverter o lado esquerdo e elevar a menos 1, nós obtemos aí esta equação para o cálculo de Rp, onde Rp é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre o enésimo resistor elevado a menos 1. Podemos também aplicar o fator menos 1 em cada um dos resistores que fazem parte do cálculo. E com isso, nós obtemos a expressão final para a associação paralela de resistores, como Rp sendo R1 elevado a menos 1, mais R2 a menos 1, mais R3 a menos 1, mais o enésimo resistor elevado a menos 1, e tudo isso elevado a menos 1. Ou seja, a resistência paralela equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos de todas as resistências em paralelo. Vamos analisar um exemplo numérico. Temos aqui dois resistores em paralelo, R1 e R2. Aplicando então a fórmula do inverso da soma dos inversos, temos então 820 elevado a menos 1 mais 1.5K elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Obtemos então 530.17 ohms. Vamos analisar um segundo exemplo. Neste caso agora temos três resistores em paralelo. Então, R1 1.2K, R2 2K e R3 3K. Utilizando então a fórmula do inverso da soma dos inversos, substituindo os valores, chegamos ao resultado de 600 ohms. Bom, o que os resultados anteriores indicam? Bom, eles indicam que no circuito à esquerda, R1 e R2 de 820 ohms e 1.5K podem ser trocados por um resistor de 530.17 ohms, e no circuito à direita, o valor de 600 ohms pode substituir os três resistores em paralelo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a associação paralela de resistores. Até um próximo vídeo.